Dia 18 de outubro, dia do médico, dia do padroeiro São Lucas. Estamos com o Dr. Hélio Márcio Gonçalves, que irá nos falar um pouco sobre a profissão. Dr. Hélio, como foi a sua escolha pela medicina? Então, a minha escolha ela foi um tanto quanto diferente, né? Porque eu vim para a medicina já de um período que, digamos assim, mais tardio, né? Diferente um pouco da grande maioria dos estudantes que começam já desde o ensino médio ou às vezes desde o fundamental pensar na faculdade de medicina, em estar fazendo a faculdade de medicina e querendo ser médico. Eu primeiro passei por outra profissão, né, que também gostava e admirava, e é uma profissão extremamente admirável, que era ser professor, né, durante 17 anos, mas sempre cultivando dentro de mim, desde criança, a vontade de ser médico. E era um período que muitas vezes a gente pensava que o médico era somente o filho da pessoa mais abastada, ou o filho do próprio médico, que seguia uma tradição na família e tudo mais. E foi encarando desafios, né, pensando, não, eu acho que dá para fazer diferença, mesmo trabalhei durante quase todo o período da faculdade, né, consegui entrar numa universidade federal e estudando bastante em casa para poder passar por esse processo de seleção, e entrei na faculdade com 37 anos de idade na época, né? Foi um período assim que eu convivia com jovens, e a mais velha, a minha colega, tinha 25 anos e eu já com 37. Então meu apelido era de Voves, né? Só para você ter uma ideia, o vovô da turma, né? Enfim, mas foi um período muito enriquecedor, não me arrependo em nenhum momento, faria tudo de novo para viver com alegria aquilo que hoje eu vivo, que me inspira, que me dá força, que me dá coragem. Como foi o apoio dos familiares, dos amigos nesse período de inserção seu dentro da faculdade? Então, o apoio é uma coisa muito importante. Por quê? Principalmente na minha história. Muitos falavam, você é louco, cara, você já está concursado, você tem uma outra profissão, você está concursado, você está bem, daqui 15 anos você se aposenta e vai estar de boa, já está estabilizado, o que você vai fazer? Você vai mudar de cidade, você vai sacrificar aí muitas vezes o tempo do seu casamento, tua esposa morando numa cidade, você morando em outra e tudo mais. No começo muitos acharam que era uma loucura, mas viver o sonho e viver aquilo que realmente você deseja e tem dentro do seu coração não é loucura, é parte da sua essência. Você tem que lutar por essas causas, né? E aí eu recebi muito apoio após isso, demonstrar que não era uma aventura, mas que era uma causa que eu me empenhava, e eu mostrei através do dia a dia, na faculdade, do meu esforço, né, do esforço da minha esposa, do esforço dos companheiros, meus parentes, dos meus pais, né, a família da minha esposa também, todo mundo, os amigos, todo mundo dando esse apoio, esse suporte, que a coisa era séria mesmo e que fez a diferença, né? E mesmo morando longe, distante, eu sou do interior do Mato Grosso, e você sair do interior para vir para a capital, enfrentar essa situação, viver sozinho, 6 anos de formação, né, que exige da faculdade de medicina, não foi fácil. Sem o apoio você não vai. É importante esse apoio, até porque você se sente só, você se sente muitas vezes abandonado, você se sente impotente diante de algumas coisas, você aprende a viver com menos, você aprende a viver com a camisetinha da campanha que você ganha, você aprende a viver com os coffee breaks dos eventos que você vai, você aprende a viver com isso, né? Com um pouco, mas com aquilo que depois você olha para trás e vê que, puxa, a vida valeu a pena, sente até saudade. Foram momentos de alegria, momentos de enriquecimento. Qual era a concepção que você tinha de medicina antes de entrar na faculdade e após você entrou no curso e hoje exercendo a sua profissão?
Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente entra com aquela visão romântica da medicina, né? E a medicina, ela passou e ainda passa por transformações muito importantes, né? A medicina, ela historicamente, ela se inicia muito com esse contato com o ser humano, do médico que vai na casa, do médico que vê, do médico que apalpa o paciente, do médico que examina, do médico que ouve, do médico que percebe em todo o processo investigativo, né, o que está levando aquele paciente a adoecer, o processo do adoecimento, né? Então, por um longo período, a medicina vivenciou isso, né? E após um período muito mais recente, onde a tecnologia entrou, as grandes tecnologias que veio de certa forma para auxiliar o diagnóstico médico, aconteceram alguns equívocos. Por exemplo, a substituição da tecnologia pela mão do médico, pelo carisma do médico, pela visão e o poder de não somente uma decisão, mas uma decisão corresponsável e de uma relação médico-paciente sadia, né? Ou seja, eu ter o meu paciente, um paciente que vai aderir ao tratamento, por quê? Porque ele confia no que ele está ouvindo, ele está sendo esclarecido, né? Então nós vemos aí um período em que ocorre um distanciamento muito grande do ser humano, do paciente que está doente, né? Não a pessoa doente, e uma aproximação simplesmente da doença, onde você vê a grande fragmentação. Eu não sei tratar disso, esse aí é um especialista do nariz, esse é um especialista de tal parte do corpo. Não, e hoje nós vivemos um retorno a essa medicina, uma medicina mais integrativa, mais humana, que deve aproximar o médico do paciente, que deve criar laços, que deve criar vínculos importantes, né? E eu muitas vezes entrei com essa visão de que ia ser um super cirurgião, ou de que ia ser um super Dr. House, que você vê, né? É muito ideologia, assim, romantizada pelas séries médicas e tudo mais. E na realidade a nossa realidade é bem diferente, né? Você tem que sentar, muitas vezes você tem que saber, você tem que chorar junto com o paciente, você tem que muitas vezes acolher esse paciente, abraçar esse paciente, você tem que muitas vezes dar limites também a esse paciente que não compreende muitas vezes. A pessoa em estado de sofrimento às vezes não tem essa compreensão, e você tem que muitas vezes trabalhar todos esses aspectos para que cada um tenha um plano terapêutico singular, que cada um tenha a sua forma de ser tratado. Então não existe uma receita de bolo para a medicina. Hoje a gente aprende que não existe simplesmente eu cumprir um protocolo, mas eu tenho que individualizar cada pessoa, porque é a pessoa doente e não a doença na pessoa, né? Essa é a grande visão que a gente precisa trabalhar hoje em dia, e que muitas vezes a gente, como, né, o médico entra e consegue muitas vezes superar isso. É a pessoa doente e não a doença na pessoa.